Imagine uma religião com mais de 1 bilhão de seguidores, que reverencia Jesus Cristo, que acredita no seu nascimento virginal, que defende que ele operou milagres inexplicáveis, curou os doentes e até ressuscitou os mortos. Uma religião que afirma que Jesus foi arrebatado ao céu e que voltará no fim dos tempos para julgar a humanidade. Você provavelmente pensou no cristianismo, mas você está errado. Esta é a visão do islamismo, a segunda maior religião do planeta. Eles conhecem Jesus como Isa al-Masih, o Messias. Mas existe um detalhe perturbador. Uma linha tênue que separa o Jesus histórico da visão islâmica. Eles honram Jesus sim, mas negam com veemência absoluta o evento central de toda a história cristã. Para o Islã, Jesus nunca morreu na cruz. Eles afirmam que a crucificação foi uma ilusão, um truque de espelhos arquitetado pelo próprio Deus. Mais do que isso, afirmam que a Bíblia que conhecemos hoje foi falsificada para esconder a verdade. O que levou o profeta Maomé a reescrever a história de Cristo 600 anos depois da sua morte. Porque o Alcorão concede 13 atributos divinos a Jesus, mas se recusa a chamá-lo de Filho de Deus. Existe um segredo teológico e histórico por trás dessa negação. Um mistério que envolve antigas seitas do deserto, erros de tradução e a natureza implacável da natureza humana. Eu vou revelar a resposta exata para este mistério, e o motivo pelo qual a cruz foi apagada do deserto árabe nos minutos finais deste documentário. Prepare-se. O que você está prestes a ouvir desafia séculos de tradição. Para compreender o Jesus do Alcorão, precisamos esquecer por um momento os vitrais das igrejas ocidentais. Precisamos viajar para as areias escaldantes da Península Arábica no século VII. O islamismo não surgiu no vácuo. Ele nasceu em uma encruzilhada de rotas comerciais, onde mercadores, judeus e cristãos exilados trocavam não apenas especiarias mas também teologia. No centro do Islã está o Alcorão, o livro que os muçulmanos acreditam ter sido ditado diretamente pelo anjo Gabriel, e nas páginas deste livro Jesus ocupa um lugar de imenso respeito. Na Sura 19, versículo 20, o Alcorão confirma um dos maiores pilares da fé cristã, o nascimento virginal. O Islã ensina que Maria, conhecida como Mariã, era pura, e que Jesus foi gerado por um sopro, uma ordem direta de Alá, sem a intervenção de um pai humano. O texto sagrado islâmico chama de santo e perfeito. Pense nisso por um instante. Eles admitem que Jesus nasceu de uma virgem, uma honra que não é concedida a Maomé, nem a Abraão, nem a Moisés. Eles admitem que Jesus realizou milagres portentosos. Criou vida, curou cegos, levantou os mortos de seus túmulos. Mas aqui começa a grande fratura. O abismo entre as duas fés. Apesar de todas essas maravilhas, apesar de admitirem que ele veio de Deus, os muçulmanos consideram uma blasfêmia suprema chamar Jesus de Filho de Deus. Por quê? A resposta não é apenas teológica, é linguística. Quando o ocidental ouve a expressão Filho de Deus, entende tratar-se de uma filiação espiritual, uma essência divina, mas para a mente árabe do século VII, o conceito era literal, carnal, e profundamente ofensivo. Na língua árabe, existem duas palavras distintas para filho, ibni, que significa filho no sentido de descendência, de provir de alguém, e walad, que significa o filho físico, gerado por uma relação biológica. Quando o Alcorão repudia a filiação divina de Jesus, ele está atacando a ideia de walad. A Sura 6, versículo 101 pergunta: como poderia Deus ter prole, quando nunca teve esposa? Para o muçulmano, dizer que Deus teve um filho significa que ele teve relações físicas com Maria. Uma ideia absurda, grotesca, e que nós, cristãos, também repudiamos com todas as forças. O Novo Testamento árabe jamais chama Jesus de Walad Allah, ele o chama de Ibn Allah, o que provém de Deus. A rejeição islâmica à filiação de Jesus nasce de um erro colossal de interpretação, um eco distorcido de heresias que circulavam pelo deserto. E isso nos leva ao nosso próximo enigma, uma confusão histórica que mudou o destino do Oriente Médio. O cristianismo defende a Trindade, um só Deus, existindo eternamente em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um mistério insondável, mas fundamentado nas Escrituras. O Alcorão, no entanto, condena a Trindade com palavras de fogo. Na Sura 5, os cristãos são acusados de politeísmo, de adorar três deuses. Mas quem eram esses três deuses na visão de Maomé? Se você perguntar a um estudioso islâmico sobre a Trindade descrita no Alcorão, a resposta o deixará perplexo. Para o Islã original, a Trindade cristã seria composta por Alá, Jesus e Maria. Isso mesmo.
Deus, a Mãe e o Filho. Nenhum cristão ortodoxo em sã consciência jamais acreditou nisso. A Igreja histórica jamais ensinou que Maria faz parte da Trindade. Então, de onde Maomé tirou essa ideia? Como o livro sagrado do Islã registrou uma doutrina que a Igreja nunca pregou? A história tem as suas testemunhas. Na Arábia dos dias de Maomé, os cristãos eram minoria. E pior, o cristianismo que chegou até as rotas de caravanas de Meca não era o cristianismo bíblico. Eram seitas heréticas. Grupos exilados como os ebionitas e algumas vertentes distorcidas que cultuavam Maria quase como uma deusa. Maomé olhou para esses grupos isolados, viu o culto exagerado a Maria e concluiu que essa era a fé cristã. O Islã construiu sua oposição teológica baseada em uma falsa premissa. Eles rejeitaram um falso cristianismo, uma trindade que nós mesmos hoje consideraríamos herética. E a história não para por aí. Se a fundação do Islã estava cercada de confusões teológicas, o que mais teria sido alterado? É aqui que o véu do mistério se aprofunda. Você se recorda do grande segredo que prometi revelar? Estamos nos aproximando do epicentro desta investigação. A razão oculta pela qual a morte de Jesus teve que ser apagada da história islâmica está a um passo de ser desvendada. Para justificar as contradições gritantes entre o Alcorão e a Bíblia, os teólogos islâmicos desenvolveram uma teoria drástica. Eles afirmam que os judeus e cristãos corromperam os textos sagrados. Dizem que a Taurá de Moisés, o Zabur de Davi e o Injil de Jesus, a Torá, os Salmos e os Evangelhos, foram falsificados para adicionar a divindade de Cristo e o evento da crucificação. Mas essa teoria esconde um paradoxo insuperável. O próprio Alcorão afirma que esses livros foram dados por Alá. E o Alcorão também decreta que ninguém consegue mudar as palavras de Alá. Se a Bíblia era a palavra de Deus, como meros homens poderiam corrompê-la? E mais, quando essa suposta falsificação ocorreu? Se aconteceu antes de Maomé, por que o Alcorão não denunciou judeus e cristãos da sua época por lerem livros falsos? Se ocorreu depois de Maomé, a arqueologia destrói a teoria. Possuímos milhares de manuscritos bíblicos, papiros e os rolos do Mar Morto, que datam de séculos antes do surgimento do Islã. Todos com a mesma mensagem de cruz, morte e ressurreição. A Bíblia nunca foi alterada. O texto permaneceu intacto, mas para a mente islâmica, algo precisava ser mudado, principalmente o final da história de Jesus. O Islã ensina que Jesus não foi crucificado. A Sura 4, versículo 157 diz claramente: não o mataram nem o crucificaram, imaginaram apenas tê-lo feito. Se Jesus não morreu na cruz, quem morreu lá? Algumas tradições islâmicas afirmam que Judas Iscariotes tomou a forma de Jesus por um milagre e foi crucificado em seu lugar. Outras dizem que Jesus apenas desmaiou e foi retirado vivo. Um terço dos evangelhos bíblicos relata a última semana e a morte de Jesus. O Antigo Testamento profetizou esse sacrifício com detalhes cirúrgicos. Autores romanos e judeus antigos documentaram a crucificação. Por que então reescrever o evento mais documentado da antiguidade? Qual é o medo oculto por trás da cruz de Cristo? A resposta para essa pergunta é o coração deste mistério. A chave que decodifica o embate milenar entre o Islã e o cristianismo. Chegamos ao ponto de não retorno. O momento da revelação. Por que o islamismo nega a crucificação de forma tão visceral? A resposta não é arqueológica. É puramente espiritual. E revela o abismo entre duas visões de mundo. A cruz de Jesus é, como o apóstolo Paulo escreveu, um escândalo. Uma ofensa ao orgulho humano. O sacrifício na cruz significa uma verdade incômoda. O homem é completamente incapaz de se salvar pelas suas próprias mãos. Nossa bondade não é suficiente. Nossas forças não bastam. Precisamos de um redentor. O islamismo, por outro lado, é uma religião de obras. Uma religião de esforço humano. Eles acreditam que, no dia do juízo final, as obras de todas as pessoas serão colocadas em uma balança. Se as boas obras pesarem mais que as más, o indivíduo entra no paraíso. Se não, a perdição. A salvação islâmica depende do suor humano, do desempenho, do cumprimento de rituais rígidos, as 5 orações diárias, a esmola, o jejum, a peregrinação a Meca. Aceitar a cruz de Cristo seria admitir que toda a balança de obras é inútil para pagar o pecado. Aceitar a cruz é declarar a falência do mérito humano diante de um Deus infinitamente santo. O sacrifício substitutivo expõe a insuficiência do homem, e o orgulho não pode tolerar isso. Negar o sacrifício na cruz ou torná-lo um mero truque cósmico é a única maneira de manter de pé a teologia da autojustificação. A única forma de manter o homem no controle de sua própria balança. Mas a ironia é profunda.
E as próprias escrituras islâmicas não conseguem esconder a majestade de Cristo. O Alcorão confere a Jesus 13 atributos elevadíssimos. Eles o chamam de a Palavra de Deus. Chamam-no de um Espírito vindo de Deus. Eles afirmam que ele é um sinal para toda a humanidade, ilustre neste mundo e no além. Se analisarmos logicamente, nenhum homem comum, nenhum mero profeta, jamais concentrou tantas qualidades divinas, nem mesmo no livro que tenta diminuí-lo. Eles reduziram o Jesus histórico a um mensageiro comum, para que a cruz não precisasse existir. Mas a história resiste. A tumba vazia de Jerusalém não é apenas um monumento, é o grito silencioso que atravessa os séculos, derrubando balanças de mérito e oferecendo o que nenhuma religião de esforço pode oferecer: a graça, o favor imerecido. O Jesus do Islã é um profeta honrado, mas que não tem poder para salvar a sua alma. O Jesus da Bíblia é o Deus feito carne, que rasgou os céus, tomou o seu lugar no matadouro, e entregou a própria vida para pagar uma dívida que você e eu jamais poderíamos pagar. E contra esse fato histórico, não há teoria conspiratória que prevaleça. O mistério foi desvendado, mas a jornada do conhecimento nunca termina. Se você quer continuar desenterrando os segredos ocultos da história, arqueologia e os mistérios bíblicos que tentam esconder de você, inscreva-se no canal agora mesmo. E eu deixo uma pergunta para você pensar. Você sabia que o Islã acredita no nascimento virginal de Jesus, mas nega a cruz? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu vou ler todos. Até a próxima investigação.